Olá pessoal, saudações a todos. Cá estou aqui novamente, né, Edson? E agora, pessoal, vou apresentar aqui sobre o algoritmo da subtração, certo? Na aula passada, né, a gente falou sobre a adição, né, o algoritmo da adição, abordamos um pouco do contexto histórico, apresentamos o quadro-valor do lugar, material dourado, né, enfim. E aqui, né, vamos focar mais, vai ser um pouco mais direto em relação ao anterior e vamos falar sobre o algoritmo da subtração, tá? Então, vamos começar aqui. Então, vamos lá, ó. Na subtração de números naturais, temos que um número menor, né, chamado de subtraendo, é retirado de um outro maior, que é um minuendo, né? Então, como a gente falou na aula passada, em cada operação matemática, a gente tem o que é dito como termos operatórios, né? Então, aqui na subtração, a gente vai ter aqui, ó, como nos mostra aqui em azul, o minuendo, né, que é o número de maior valor, e o subtraendo, que é o número de menor valor, que é aquilo que a gente vai tirar do número de maior valor, tá? Então, ó, se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo, tem 369 menos 153, que é o número menor. Então, nos números naturais é assim que acontece. Se a gente tivesse no conjunto dos números inteiros, por exemplo, não importa, esse aqui pode ser o que está em vermelho aqui pode ser maior do que está em azul, né? Mas como estamos nos números naturais, então isso não pode acontecer. Por quê? Como é que a gente vai tirar um número grande de um número pequeno? Vai existir um momento que a gente não vai ter mais o que tirar, né? Então não faz sentido a gente fazer esse tipo de subtração no conjunto dos números naturais. Então a regra é essa. A gente vai ter um número maior, né? E o número menor. E esse número menor vai ser o número que a gente vai tirar desse número maior. Então, nós temos aqui os termos operatórios aqui, né? O minuendo menos o subtraendo é igual a resto ou diferença, né? Um termo que é comumente usado, né, pelos livros, né? Enfim, a diferença, né? Qual é a diferença do número tal com o número tal, né? Então é um nome comum, né, de se ver aqui, né? Então aqui, ó, assim como na adição, nós também temos aqui várias formas de como realizar essa operação, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica aqui a subtração de 369 menos 153, tá? Se vocês perceberem, bom, enfim, vou deixar isso aqui no ar, vocês vão ver já já. Vamos lá, ó. Primeira forma, usando material dourado, né? Então, como a gente fez anteriormente, a gente vai decompor esses números. Então, ó, decompondo, a gente vai ter o seguinte: 369 é a mesma coisa que 300 mais 60 mais 9. Ou seja, 3 placas, 6 barras e 9 cubinhos. E 153 é a mesma coisa que 100 mais 5 mais 3. Ou seja, uma placa, 5 barras e 3 cubinhos. Percebam percebam essa analogia, né, do material dourado com o quadro valor lugar também, né, ó. A gente tem aqui, por exemplo, aqui no 153, nós temos aqui uma centena, ou seja, uma placa, 5 dezenas, ou seja, 5 barras, 3 unidades, ou seja, 3 cubinhos. Então é sempre importante que a gente faça essa comparaçãozinha, tá? Então, ó, representando esses números aqui com material dourado, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. O número 369 aqui em azul, tá? 3 placas, 6 barras e 9 cubinhos. E aqui embaixo o número 153, né, aqui em vermelho. Uma barra, né? Uma placa, quer dizer, uma placa, 5 barras e 3 cubinhos.
Então, como é que a gente faz a subtração, né? Na adição, a gente viu que era só a gente juntar tudo e ver o que a gente tinha lá, né? No caso, se tivesse mais de 9 cubinhos, mais de 9 barras, a gente fazia lá o agrupamento, né? Tudo bonitinho. E basicamente era isso, né? A adição a gente juntava tudo e era isso, né? Porém aqui a gente está na subtração. O que a gente faz para poder diminuir um valor do outro, né? Então, para retirarmos, né? Porque qual foi a pergunta que foi feita inicialmente? Foi o quê? 369 menos 153. Ou seja, o que isso significa? Que a gente vai tirar 153 do número 369. Então, para a gente retirar aqui, né, os 153 quadradinhos do número 369, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar as peças aqui, ó, as peças que representam o número 153 e vamos aqui retirar em par com as peças que representam o número 369. Tá, então, ó, a gente vai pegar aqui essas pecinhas aqui em vermelho, que representam o número 153, e retirando par a par com as peças aqui que representam o número 369. Então aqui, ó, eu juntei aqui, ó, a gente vai remover aqui, ó, 100 com esse 100 aqui, né? Ou melhor dizendo, como eu falei também, né, no algoritmo da adição, é importante que a gente faça da direita para a esquerda. Então vamos lá para a direita, fazer da direita para a esquerda, tá? Então, ó, 3 cubinhos, 253, ó, a gente tirou aqui, tirou um por um aqui, a gente também tirou aqui, ó, barra com barra, né, e placa com placa aqui. Removendo, a gente vai ter esta representação aqui. A gente vai ter essa representação aqui, removendo as peças, né, par a par. Então, removendo 153 de 369, a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter 2 placas, uma barra e 6 cubinhos. Ou seja, 200 mais 10 mais 6, que é 216. Né? Então, conseguiram pegar um pouco disso? Percebam que essa conta aqui, ela foi meio que o oposto que a gente fez na primeira aula, né? Por quê? Na primeira aula, percebam que a gente fez o 216 mais 153, que dá 369. Percebam que a subtração, ela é o oposto da adição. Né? Então, na adição a gente junta e na subtração a gente retira. Né? Então, essa ideia de que a adição e subtração são operações opostas, a gente conseguiu ver que realmente isso acontece. Então, a gente provou aqui, né, que realmente a subtração é o oposto da adição. Né? Então, vocês já viram esse resultado aqui antes, sendo que aqui ficou de outra forma. Né? Então, agora é com vocês. Né? Ó, temos aqui a apresentação final. E é verdade. Vamos lá para a segunda forma primeiro, tá? Antes de mostrar o exemplo que vocês vão fazer, tá? Então vamos lá, ó. Segunda forma, né? É a expressão matemática. Então, ó, temos aqui, né, os termos que vimos aqui no início do slide. E como é que a gente vai fazer essa subtração aqui? A gente vai decompor como a gente fez anteriormente. Então aqui, ó, decompomos os valores menos esses valores aqui. Então a gente junta, né, centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Uma observação aqui é sobre esse sinal de menos aqui, né, que pode parecer um pouco confuso. Geralmente, as expressões matemáticas não são vistas nos anos iniciais, né? Então aqui só está a título de curiosidade mesmo, tá? Vocês não precisam entender tanto assim, né? Só está aqui só para mostrar para vocês que realmente existem diversas outras formas de realizar essas operações, tá? Então, ó, 300
Então organizou aqui, né? Decompôs o número 369 aqui em azul, menos o 153 aqui, 100 mais 50 mais 3. E depois a gente tirou do parênteses, a gente já colocou menos em todos os números aqui, presentes aqui em vermelho. Menos, menos e menos. Então a gente organizou aqui e fez, né, a retiragem, né? A gente retirou aqui 300 menos 100, 200, 60 menos 50, 10, 9 menos 3, 6. 200 mais 10 mais 6, 216, como a gente viu anteriormente, né? E aqui, a última forma que eu vou apresentar é a conta armada, né? Como a gente viu na aula anterior, que é o que a gente mais usa, né, no dia a dia, né? Então, aqui, ó, conta armada. Os termos, né, ficam distribuídos dessa seguinte forma aqui: o minuendo em cima, subtraindo embaixo, o risquinho aqui, né, para separar, né, e embaixo o resultado, né, o resto ou diferença. Observação que agora aqui nós temos aqui o sinal de menos, de subtração, né, o sinal da subtração, também chamado de sinal de menos, e é isso. Percebam que esse sinal aparece aí. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês como é que fica essa subtração usando a representação da conta armada, né? Então nós temos aqui primeiro o número decomposto, né? Está aqui. Então, ó, 9 menos 3, 6, né? Fazendo da direita para a esquerda. 9 menos 3, 6. 60 menos 50, 10. 300 menos 100, 200. Observação que aqui a gente tem um sinal de mais, depois aqui a gente tem um sinal de menos, mas não se preocupem, esse sinal de mais aqui é em relação ao número em si, né? 100 mais 50 mais 3, 153. Então, o principal aqui é a gente fazer a subtração. Então, esse mais aqui está só para a gente entender que isso tudo que está em vermelho é um número só, tá? Então, é isso, né? E a segunda forma aqui é com o número sem estar decomposto, né? Que é um método que a gente normalmente faz, né? A gente alinhou aqui, né? Centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, e foi fazendo a subtração normalmente, né? Ó, aqui, ó, 9 menos 3, 6, 6, tiro 5, fica com 1, né? Tem um 3 aqui, tiro 1, fica com 2. 216, como a gente tinha visto, né? E agora nós temos aqui o exemplo. Em um estádio de futebol cabem 360 pessoas. Entraram 230 pessoas nesse estádio, né? Quantas pessoas ainda faltam para lotar o estádio? Então é isso. Façam aí usando material dourado, né? Tentem fazer com material dourado essa subtração, também com a conta armada, né? Com número, pode ser com número sem estar decomposto mesmo, não precisa decompor o número, mas se vocês quiserem, não tem problema nenhum, eu também vou mostrar também aqui, né? Podem pausar o vídeo se vocês quiserem tentar fazer, e aqui eu vou mostrar rapidamente a resposta para não alongar muito o vídeo, tá? Então, vamos para a resposta. Então aqui vamos fazer primeiro a representação aqui do número 360, né, ó, 3 placas, 6 barras e nenhum cubinho, tá? Não tem nenhum cubinho aqui porque não tem nenhuma unidade. Aqui na classe na ordem, quer dizer, na ordem das unidades, ó, perceba que tem um 0, então a gente não tem unidade aqui. A gente tem dezena, a gente tem centena, mas não tem unidade. Então fica aqui a representação do número 360. Aí aqui, para continuando, temos o número 230. 2 placas, não é isso? 2 placas, 3 barras. E também a gente não tem cubinho nenhum, não tem nenhuma unidade, então só fica as placas e as barras. E agora a gente vai remover as peças que eles têm em comum,
né? Então, a gente tira placa com placa, barra com barra. Removendo, a gente vai ter aqui o resultado, ele é composto por uma placa e 3 barras, mais 3 barras. Então, que número é esse que está aqui? Né, ó, uma placa é 100 e uma barra é 10. Então, uma placa e 3 barras, 130, né? Então, o resultado de 360 menos 230 é igual a 130. Ou seja, ainda faltam 130 pessoas para lotar o estádio. Não é isso? Se a gente for parar para analisar o problema que foi dado, né? Certo. A próxima forma aqui, né? A conta armada. Eu fiz aqui com o número decomposto, tá? Aqui 0, tiro 0, continuo com 0, né? Aqui na dezena 60 menos 30, a gente continua com 30, a gente fica com 30. E aqui na centena, ó, 300 menos 200 é 100. E juntando tudo, 130. É isso. Agora, seu número está decomposto, né? Como é a forma que nós usamos aí no dia a dia, né? Então, 0 menos 0, 0. 6, tiro 3, fico com 3. E aqui 3, tiro 2, fico com 1. 130, como a gente viu, né? Então, confirmando aí o resultado, né? Agora, a gente vai para um próximo exemplo. E esse exemplo, ele, assim como a adição com reagrupamento, nós temos também a subtração com reagrupamento, né? Aí aqui começa a complicar um pouco as coisas. Então vamos lá. Vamos fazer a subtração aqui, ó, de mentira. A subtração de 373 menos 157. Percebam que esse resultado aqui, a gente sabe qual é a resposta. A gente viu na aula passada, gente. A gente já sabe a resposta, mas mesmo assim, a gente vai fazer para a gente entender como é que esse raciocínio ele faz sentido, ele está certo, e a gente vai conseguir chegar na resposta que a gente viu na aula anterior. A gente vai chegar naquele número lá. Então percebam como esse raciocínio ele vai ser coerente o suficiente para a gente conseguir chegar na resposta. Então, vamos lá. Primeira forma, usando o material dourado. Tá? Então, decompondo, né, decompondo os números, a gente vai ter aqui, ó, 373, 300 mais 70 mais 3, ou seja, 3 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. O mesmo vale para o número 157, né? Uma centena, 5 dezenas e 7 unidades, né? Então, convertendo isso, né, com as peças de material dourado, a gente vai ter aqui, ó, 373 é igual a 3 placas mais 7 barras mais 3 cubinhos. E o número 157 é uma placa mais 5 barras mais 7 cubinhos. Então aqui, ó, temos aqui as representações dos números, tá? Em azul a gente tem o número 373 e em vermelho a gente tem o número 157, tá? Então, vamos lá. Para realizarmos a subtração, basta a gente repetir o que a gente fez no exemplo anterior, né? Então a gente vai retirar os quadradinhos vermelhos em pares com os azuis, né? A gente não vai remover os azuis com os vermelhos, a gente vai remover os vermelhos com os azuis, tá? É importante dizer isso, porque o azul, o que é o azul? O azul é o minuendo, é o número de maior valor, e o vermelho é o subtraindo, que é o número de menor valor. Então a gente vai ter que tirar o de menor valor com o maior valor. Então a gente vai tirar o vermelho ímpar com azul, tá? Então vamos lá, ó. Removendo. Removendo aqui a gente vai ter um probleminha, né? Percebam que nas unidades
nós temos mais cubinhos vermelhos do que os azuis. Aí fica o seguinte questionamento, né? Como eu irei remover esses 4 cubinhos extras aqui, né? Ó? Porque aqui, ó, a gente conseguiu tirar esses 3 cubinhos aqui, esses 3 cubinhos azuis, porém sobrou esses 4 vermelhos. Como é que eu vou tirar esses 4 quadrados? Como é que eu vou remover esses 4 cubinhos vermelhos se não tem mais nenhum cubinho azul para poder a gente remover? Ele vai fazer o que aqui agora? Então, pessoal, para poder remover eles, a gente vai ter que fazer o movimento oposto do que a gente fez na adição. Na adição a gente pegava por exemplo, a gente pegava 10 cubinhos e transformava em uma barra. Aqui a gente vai fazer o oposto. A gente vai pegar uma barra e transformar em 10 cubinhos. Então, vamos mostrar aqui no slide aqui para poder ficar mais visual, né? Ó. Então, está aqui, ó, como eu falei, né? Temos que transformar uma dezena existente em 10 cubinhos. Assim, nós teremos mais cubinhos azuis do que vermelhos, exatamente o que a gente quer, né? Para a gente remover esses quatro cubinhos vermelhos aqui. Então, vamos lá. Então, aqui está a representação dos números. Então, a gente... Calma, beleza. A gente juntou aqui tudo de volta, né? A gente fez as representações de números novamente. E a gente pegou uma barra, né, do número que está em azul. Pegou uma barra e transformou em 10 cubinhos. Tá? Pegou uma barra e transformou em 10 cubinhos. Beleza. Fazendo uma análise rápida aqui, a gente percebe que a gente consegue remover todas as peças sem nenhum problema. Então percebam que aqui a gente não tem mais, por exemplo, aqui com essa transformação que a gente fez aqui nos cubinhos, os cubinhos estão ok, né? A gente consegue remover todos esses vermelhos com os azuis aqui. Agora vamos analisar os outros. Aqui, ó, as barras. Beleza, tá ok. A gente tem mais barras azuis do que vermelhas, então a gente consegue remover tranquilamente. O mesmo vale para a placa aqui. A gente tem mais placa azul do que vermelha, então tá ok. A gente consegue remover bonitinho, né? Então aqui, ó, removendo. Agora a gente consegue remover todas as peças impares. Então, removendo elas, a gente vai ter esse resultado aqui. Então a gente vai ter que vai sobrar isso aqui. Vai sobrar duas placas, né, 200 unidades, uma barra 10, que representa 10 unidades, e 6 cubinhos que representam 6 unidades. Então, o resultado de 373 menos 157 é 200 mais 10 mais 6, que é 216. Olha o 216 aqui de novo, né, gente? Se a gente for comparar com a aula passada, é justamente o que a gente fez lá com a adição com reagrupamento. Então, percebam que aí em raciocínio faz sentido. A gente conseguiu voltar aqui para o número 216, né? Importante dizer isso. A segunda forma é usando a expressão matemática, né? Observação que só está a título de curiosidade mesmo aqui, né? Então perceba aqui, ó, fez a decomposição aqui dos números. Tá aqui, ó, 373, 300 mais 70 mais 3, menos 157. Então aqui, ó, menos 100, menos 50, menos 7. Tá? Então juntando aqui, juntando centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, vai chegar aqui no momento, ó, vai chegar aqui no momento que a gente vai ter que fazer as devidas transformações aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, percebam que a gente pegou 70 e desmembrou ele, a gente separou. A gente tirou 10 dele, né? Porque no material dourado, como a gente viu, a gente pegou uma barra
e transformou em 10 cubinhos. Então aqui a gente fez a mesma coisa. Aqui, ó, 70, 60 mais 10. Então aqui a gente joga esse 10 aqui, ó, pro final aqui das unidades. Por quê? Porque aqui, ó, no final, a gente tem 3 menos 7. Como é que eu vou tirar 7 de 3? Não tem como. Então, por isso que a gente tirou 10 aqui do 70, tá? Para poder a gente conseguir fazer essa subtração aqui, ficar 13, ó, como vocês podem ver aqui embaixo. 13 menos 7. Agora sim, eu consigo tirar 7 de 13. Né? Então agora é só a gente fazer a subtração. 300 menos 100, 200. 60 menos 50, 10. E 13 menos 7, 6. Então, juntando tudo, 216. Então, se ficou qualquer dúvida, alguma coisa assim, é só pausar aqui o vídeo e analisar isso, né? Essa troca que a gente fez, comparar com o material dourado e ver por que que a gente desmembrou aqui, tá? Porque aqui, ó, 3 menos 7. Por quê? Como é que a gente vai tirar, né? Então a gente tem que tirar 10 aqui do azul, né? É só fazer a comparação, tá? Fazendo a comparação fica muito fácil ainda entender, compreender o porquê disso. A terceira forma, que é a mais importante aqui da gente compreender, a conta armada. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer com a conta armada. Iremos resolver armando, né, a subtração de 373 menos 157, usando aí, né, as duas formas, com o número decomposto e o número central decomposto. E aqui está com o número decomposto, né? Está aqui a conta armada, tá? Então, pessoal, vamos lá. Importante começar sempre da direita, né? Então, vamos lá. Começando aqui da direita, vejam que, ó, a gente tem aqui 3 menos 7. Opa! E agora? Não consigo. Como é que a gente vai tirar 7 de 3? Então, aí vem um famoso pegar emprestado. Percebam que, ó, aqui embaixo eu coloquei um 10 e aqui ficou 13. Por quê? Vejam só. Aqui a gente fez aqui, né, a subtração. 70 menos 50 dá 20. Né? E desses 20, eu vou tirar 10, tá? Eu vou pegar uma barra dessa e transformar em 10 unidades. Então a gente pega esse 10, a gente tira 10 daqui da dezena e coloca o 10 aqui na unidade. Então, a partir disso, a gente consegue fazer a subtração, ó. 13 menos 7 é igual a 6. Então, com isso, a gente pode continuar resolvendo aqui o cálculo bonitinho. Então, ó, observação que a gente tirou o 10 daqui do 20 para colocar na unidade. Então, a gente vai aqui, ó, e tira 10. Então, 20 menos 10, 10. E aqui na centena, 300 menos 100, 200. Não tem segredo nenhum. Observação que, de fato, né, esse método aqui é um pouco confuso, mas essa forma aqui não é muito usual. Então, qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, tá, e compreender melhor o que foi feito aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que a gente responde, tá? Aqui, ó, a observação que eu coloquei aqui. Percebam que na segunda parte pegamos uma dezena para transformar em 10 unidades, para que assim conseguimos realizar o processo de subtração. Aqui, justamente nessa parte aqui. A gente vai tirar 10 daqui para colocar aqui na unidade para a gente conseguir resolver a subtração. Então vamos lá para o que realmente importa agora, que é com o número não decomposto, que é como normalmente a gente faz, né? Então aqui, ó,
a gente tem 373 menos 157. Então vamos lá, começando da direita para a esquerda. Então vamos lá, a gente vai ter aqui 3 menos 7. Como é que eu vou tirar 7 de 3? Né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai, ó, o famoso aqui tomar emprestado. Ó, nesse caso não podemos retirar 7 de 3. Então vamos pegar uma dezena da coluna das dezenas e assim transformá-la em 10 unidades para passarmos para a coluna das unidades. E assim, e também a gente vai adicionar as 3 unidades que a gente já tinha, né? Então, a gente vai tirar a dezena daqui, da casa das dezenas, e adicionar com as unidades que a gente já tinha aqui, como está aqui em roxo. Ele tirou uma dezena daqui, ou seja, ficamos com 6 dezenas agora aqui, e somando, né? Somando com as 3 unidades existentes aqui na casa das unidades, a gente totaliza 3 unidades. Então, a gente tirou uma dezena daqui e jogou para as unidades. Então, a gente ficou com 13. 13 menos 7, a gente consegue fazer. Que, no caso aqui, ó, 13 menos 7 é igual a 6. Ou seja, 6 mais 7 é igual a 13. Ok, funcionou. E agora é só a gente continuar o cálculo novamente aqui. Então a gente tem aqui, ó, 6 menos 5, eu consigo fazer. Eu consigo tirar 5 de 6. Então a gente não precisa mais chamar emprestado. Então, quanto é 6 menos 5? 1. Beleza. Colocamos 1 aqui. Beleza. Vamos continuar agora na centena. Tem aqui, ó, 3 menos 1. Tenho 3, tiro 1. Fico com 2. Então, o resultado aqui é 316. Então, é crucial, né, que a gente entenda isso. Essas transformações que a gente faz. Então, se não ficou muito claro, né, se por algum motivo não ficou muito claro, é só vocês compararem com o raciocínio que a gente fez com o material dourado, que tudo se explica muito bem, né? Então a gente pegou uma dezena, então repetindo aqui, ó, a gente pegou uma dezena, né, que tem 10 unidades, transformou, né, desmembrou lá, né, transformou uma barrinha em 10 cubinhos e somou com o que a gente já tinha. Se a gente tinha 3 cubinhos aqui e ficou com 13. Aí a gente consegue resolver, né? A gente consegue resolver aqui. 13 menos 7, 6. Porém aqui, a gente não vai ter 7 dezenas mais, porque a gente tirou uma dezena, pegou uma barrinha e transformou nos 10 cubinhos. Então a gente não tem mais 7 barras, a gente tem 6 barras, porque a gente pegou uma e transformou em 10 cubinhos. Então a gente faz essa subtração aqui, aí a gente ficou com 6. Aí a gente resolve, né? 6 menos 5, 1, 3 menos 1, 2. Então é mais ou menos isso que acontece aqui, tá? Então é isso. Para finalizarmos aqui, nós temos o último exemplo, tá? E nesse exemplo a gente tem aqui o seguinte. Uma fábrica de sapatos possui 480 pares de sapatos em estoque e recebe um pedido de um único cliente, né? Que cliente, né? De 295 pares de sapatos. Com quantos pares de sapatos ainda sobraram? Quantos pares de sapatos ainda sobraram no estoque depois desse pedido? Então, podem pausar o vídeo se vocês quiserem, tentarem resolver. Tá fazendo a representação com material dourado e também com a conta armada, tá? Então, vamos aqui mostrar a resposta aqui rapidamente para não alongar muito o vídeo, tá? Então, vamos lá. Decompondo os números, né, a primeira etapa, né? Decompor os números e transformar eles no material dourado, né? Temos aqui, ó, 4 centenas, ou seja, 4 placas, 8 dezenas, ou seja, 8 barras, e nenhuma unidade, ou seja, nenhum cubinho, né? Então, 480 é isso aqui que está em azul. 295 agora. 295 tem 2 centenas
9 dezenas e 5 unidades. Ou seja, 2 placas, mais 9 barras, mais 5 cubinhos. Né? Então, fazer a subtração agora é só a gente repetir o que a gente fez anteriormente. Retirar os quadradinhos vermelhos em pares com os azuis, né? As pecinhas em vermelho com as que estão em azul. Né? Olhando aqui, ó, de cara, olhando aqui de cara, a gente já percebe que a gente não tem nenhum cubinho azul para ser retirado. Né? Aqui, ó, aqui em cima, o número em azul, apresentado em azul. A gente não tem nenhum cubinho aqui para ser removido com os que estão em vermelho aqui. Como é que eu vou tirar esses vermelhos com os azuis aqui se não existe? A gente vai ter que transformar uma barra em 10 cubinhos para poder a gente fazer essa retiragem, né? Para a gente retirar esse número, esses quadradinhos. E com isso, pessoal, percebam... Não, calma, vamos lá. Vamos em partes. Vamos lá. Transformou, né? A gente pegou uma barra aqui. E transformou em 10 cubinhos. Beleza. Bonitinho. Então a gente vai aqui, ó. Removeu, tá? Os cubinhos vermelhos aqui com os azuis. E ficamos com isso. Tá? Agora também vejam que a gente tem mais barras vermelhas do que azuis. Como a gente faz para a gente remover aí? É o mesmo raciocínio. A gente vai pegar uma placa, né, que tem 10 barrinhas, a gente vai transformar, né, transformar uma placa em 10 barrinhas. Vamos lá. Transformou uma placa em 10 barrinhas. Transformou. Beleza. Aí agora a gente remove. Removeu. E agora a gente vai remover as placas. Percebam que a gente tem mais placas azuis do que vermelhas, então a gente pode remover diretamente, né? Removemos aqui e nós temos que o resultado é esse, né? O resultado é o seguinte: a gente tem uma placa, nós temos aqui também 8 barras e também 5 cubinhos, ou seja, 185. Então o resultado de 480 menos 295 é 185. Respondendo o problema, né, que foi dado, nós temos que ainda sobraram 185 peças, pares, quer dizer, 185 pares de sapato em estoque, né? E agora vamos para a conta armada, tá? Tá aqui com o número decomposto, né, ó, 0 menos 5. Como é que eu faço? Não tem como, né? Então a gente tem que pegar uma dezena emprestada e jogar nas unidades. Então, ó, foi o que a gente fez aqui. Aí vocês podem ver aqui, ó. Por que tem 180? Né? Simples. Vejam aqui em cima. A gente tem 80 menos 90. Ué, eu também não consigo fazer esse cálculo aqui. Eu também não consigo. Então o que eu fiz? Peguei uma centena, ou seja, peguei uma placa e transformei em 10 barras, ou seja, transformei em 100 unidades, né? Em 10 dezenas. Então a gente somou aqui 100 mais 80, 180. Tá? E observação que aqui embaixo, ó, aqui embaixo a gente tirou o 100 aqui que a gente transformou, né? A gente tem que tirar, né? Então a gente tirou o 100 daqui da centena e transformou aqui em dezena, tá? Então, resolvendo, a gente vai ter aqui o seguinte: 10 menos 5 é 5, né? Beleza, aqui tranquilo. E observação aqui em roxo, que a gente também vai remover os 10 que a gente colocou aqui, né? Porque aqui não tinha nada. Anteriormente aqui não tinha nada. E a gente colocou 10. Então se a gente colocou 10 aqui, a gente vai ter que remover o 10 aqui da dezena. Tá? Então, ó, com o 100 aqui que a gente colocou aqui, 180 menos 90. A gente ficou com quanto?
a gente fica com 110. Né? Então, fica com 110. Então aqui, ó, menos 10, 80. Cara, ficou confuso isso aqui. Vamos entender aqui melhor aqui. Deixa eu ver se no número aqui depois. Não fiz. 180, pessoal, menos 90. Pô, pessoal, me perdoa aqui, pessoal, me enganei aqui, ó. 180 menos 90, na realidade, é 90, tá? 180 menos 90, 90. Menos 10, porque com 10 que a gente colocou aqui nas unidades, né? 90 menos 10, 80. Então, beleza, 80 aqui. Aí aqui em cima, 400 menos 200, repete, fica com 200. Menos 100, né, porque foi os 100 que a gente colocou aqui na dezena, né, ficamos com 100, ou seja, 185, como a gente tinha visto aqui anteriormente. Observação que o cálculo feito com o número decomposto realmente assim é meio complicado, né, é muito confuso. Por isso que as pessoas normalmente não utilizam, né, mas eu coloquei aqui mesmo só para a gente ver mesmo como é que fica, né. E por último, aqui nós temos aqui com o número não decomposto, né, a forma que nós normalmente utilizamos, né. Então vamos lá, ó, 480 menos 195. Então, ó, 0 menos 5 não tem como. Então a gente tem que tirar uma dezena daqui, dessas 8 dezenas que a gente tem aqui, a gente tem que tirar uma e transformar em 10 unidades. E foi isso que a gente fez aqui em cima, ó, veja aqui. De 8, a gente tirou uma dezena, ou seja, a gente agora vai ficar com 7, tá? Vai ficar com 7 agora. E essa dezena, mais essas 0 unidades que a gente tinha aqui, a gente ficou com 10 unidades. A gente já tinha 0 aqui, mais as 10 dezenas que a gente tem aqui. Voltando, né? Vamos rebobinar aqui, ó. A gente tem aqui 8 dezenas, tirando uma dezena e juntando aqui com a que a gente já tinha aqui nas unidades, foi com 10. Então, tirando, né, de 8, a gente fica com 7, beleza. 10 menos 5, a gente fica com 5. Beleza. Aí agora, aqui na dezena, a gente vai ter o quê? 7, porque a gente não tem mais 8, a gente tem 7. 7 menos 9 é... Opa, não dá, né, gente? Também. Não dá. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar uma centena aqui, ó. Pegar uma centena emprestada. Né? Então a gente transforma uma placa em 10 barras. Né? Ó, como a gente pode ver aqui, né? Ó, de 4 centenas a gente passa agora a ter 3 centenas agora. E de 7 dezenas, agora a gente passa a ter 17 dezenas. Aí agora sim a gente consegue fazer a subtração. 17 menos 9 é 8. Então a gente fica com 8 dezenas aqui. Aí agora 3 menos 1, porque agora a gente não tem 4 centenas, tá? A gente pegou uma e transformou em 10. A gente pegou uma centena e transformou em 10 dezenas, não foi? Então agora a gente não tem 4, a gente tem 3. Então, ó, 3 menos 1 é... Ué.
Ah, tá, gente. Então aqui, ó. Me embananei, né, gente? Na realidade, é 295, né, gente? Ai, ai, né, gente? É complicado. Desculpem aí pelo erro, tá, gente? Então, ó. Aqui na verdade não é 1, é 2. É 295, né? Aqui, ó. 295. Então a gente tem 3 menos 2, que vai ser igual a 1, que vai totalizar aqui 185. Tá? Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção de todos. E desculpa pelos erros. Tá? Mas, infelizmente, é isso. Desculpem aí. Obrigado a todos e é isto, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. E até a próxima.